Irmãos e irmãs apostólicos, povo do Consolador, aqui estamos reunidos na casa de Deus, local sagrado aonde nós nos reunimos com o objetivo de aprimorar cada vez mais a nossa alma. E também iremos participar de uma reunião de oração, uma reunião muito valiosa para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E também uma oportunidade que teremos de elevar o nosso pensamento a Deus e a todos os seus santos, porque teremos a oportunidade de fazer as nossas petições diante do poder de Deus e de todos os seus santos. Aproveito este ensejo para cumprimentar a todos com a paz do Senhor, desejando a bênção e a paz do nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da nossa querida e amada Santa Vó Rosa, como também as bênçãos preciosas do nosso pastor por excelência, o nosso querido e estimado Santo Irmão Aldo, que esteja neste momento no coração, na vida de cada um dos irmãos, lhes proporcionando muita paz e felicidade. Também estendo esta minha saudação aos internautas, aqueles que irão nos acompanhar durante este trabalho, rogando que as virtudes de nosso Deus e também de todos os seus santos recaiam sobre o viver de cada um deles. E se porventura houver alguém que nos visita, desejo boas-vindas. Sinta-se à vontade na casa de Deus. Agora, irmãos, eu peço por gentileza aos que puderem se colocar em pé e juntos entoarmos o hino do nosso cenário de número 1, Igreja Forte. Todos em sentido de reverência ao nosso Deus, assim oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, neste momento tão glorioso, em que nós aqui nos encontramos reunidos, uma parte da família apostólica, reunidos neste tabernáculo santo, que o Senhor preparou para nós, para que pudéssemos juntos, unidos, num só Espírito e num só amor, prestarmos ao Senhor o nosso culto de adoração e louvor e gratidão, por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado. Por isso, ó Pai bendito, eu suplico neste momento, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa, cobrindo a todos esses Teus filhos com o Teu manto santo.
ajudando para que todos nós possamos ter um grande aproveito neste momento, onde iremos nos interiorizar dos ensinos deixados pelo nosso querido e estimado irmão Aldo, que durante 44 anos sempre nos ensinou, mostrando-nos a regra de um bom viver. Por isso, abençoe grandemente todos os teus filhos que aqui vieram, que deixaram os seus lares e vieram com o objetivo de alcançar um lenitivo para a sua alma. Que o Senhor possa, ó Pai, estender a tua mão poderosa, abençoando, ajudando, para que ao percorrer desta reunião, todos sejam alimentados com as virtudes preciosas do teu poder, como também do poder glorioso de Jesus, o teu Filho amado, da Virgem Maria Santíssima, da nossa querida e santa Vó Rosa, como também do nosso santo e querido irmão Aldo. Por isto, ó querido primaz, sei que o Senhor, juntamente com a santa Vó Rosa, está com o teu olhar divino voltado a nós. Então faça com que estas virtudes recaiam sobre nós, concedendo a preciosidade e cada vez mais o conhecimento intelectual, dando-nos muita sabedoria para que possamos, em nossa caminhada, sempre estar ligado ao poder dos céus, que as virtudes preciosas do teu poder possa recair sobre cada um de nós. Por isso eu suplico neste momento também a tua proteção e a bênção gloriosa da Santa Vó Rosa, que possa abençoar grandemente esta santa reunião de oração, para que seja um trabalho realizado com muita perfeição e que possamos contar com todo o amparo e proteção de santos e anjos. Por isso envie este poder magnífico de santos e anjos para que estejam conosco, para que os mesmos possam sondar todos esses corações, concedendo este alimento precioso dos céus, que fortalece, que vivifica a sua fé, lhes ajudando a cada um na sua caminhada para o reino celestial. Por isso, querido primaz, abençoe grandemente todo o transcorrer desta reunião, a partir do trabalho dos obreiros, diáconos e diaconisa, como também o trabalho do conjunto coral, que irão apresentar essas mensagens cantadas, nos preparando para a meditação na mensagem propriamente dita, a qual fala aos nossos corações, ajudando a cada dia a compreendermos os mistérios do reino dos céus e termos sabedoria para triunfarmos sempre neste caminho para a glória celestial. Por isto, ó Santíssima e bendita Vó Rosa, sei que a senhora, juntamente com o irmão Aldo, já tomou todas as providências para abençoar grandemente esta santa reunião. E é por isso que declaro a mesma iniciada para a honra e glória e louvor do teu nome. Amém.
nossa irmã Leila Valéria Braquieles testemunhou em sua carta de agosto de 2021, remetida de São Luís de Montes Belos, no estado de Goiás. Meu neto Júlio César sofreu um acidente de moto no ano de 2017 e rompeu o tendão do braço, quebrou o fêmur e quebrou o dedo mínimo do pé. Ao chegar no hospital, muito ruim, os médicos disseram que se o dedo arroxeasse, precisaria amputar o dedinho do pé. Meu neto estava com 20 anos de idade. Me ligou muito triste e eu disse-lhe que confiasse no poder da Santa Vó Rosa e no outro dia o dedo dele estava normal. E não foi preciso a amputação. E ele sarou sem sequelas. E hoje é um jovem que trabalha sem qualquer dificuldades. Nós agradecemos a Jesus, nosso Senhor, a Deus, nosso Pai, pelo milagre recebido, com as bênçãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Assinado Leila Valéria Braquieles, resido em São Luís de Montes Belos, no estado de Goiás. Agora, irmãos, dando sequência à nossa santa reunião, ouviremos um hino cantado em voz solo, intitulado Bem-aventurança. Bem-aventurado é o homem que ouve com atenção a mensagem desta igreja e guarda bem no coração. Sim, bem-aventurado é todo aquele que aceita com devoção e com fé tudo que aprende nesta igreja. Rios de águas vivas sobre sua vida correrão, terá sempre paz e alegria, e de Jesus a salvação. Bem-aventurado é o homem
fé fervorosa. Ouve falar e passa a crer na poderosa Santa Voz Rosa. Sim, bem-aventurado é todo aquele que passa a crer nesta Santa Rainha gloriosa de Deus, e com amor começa a lhe obedecer. Chuvas de graça sem par sobre seu caminho cairão. Ganhará a proteção celestial e da Santa Voz Rosa a consolação. Chuvas de graça sem par o seu coração limpará. Receberá a unção divinal, aprenderá como viver, como lutar, como vencer. E para todo sempre em sua vida bem-aventurado será. É só pedir que o Senhor nos atende, nossa fraqueza o Senhor compreende e logo estende a tua santa mão.
És tão forte, és tão corajoso, com teu povo és tão cuidadoso. És nosso amigo, és nosso irmão. Muitas vezes durante a noite, muitas vezes durante o dia, tua santa presença nos faz companhia. Nos ensina com sabedoria, tua presença nos traz alegria, com a bênção da Santa Avó Rosa e da Virgem Maria. Quantas vezes no nosso lidar está sempre a nos ajudar e também a nos proteger. Tua luta é sempre constante, não descansa sequer um instante, amparando e guardando o nosso viver. O Senhor é a base da nossa união, nas horas de luta és a consolação. O Senhor é quem fortalece o nosso coração. O Senhor nasceu assim, o Senhor foi formado assim, para ser o profeta dos tempos do fim.
nossos parabéns ao senhor Santo Primaz e profeta irmão Aldo. Estimados irmãos e irmãs, agora é chegado o momento de todos nós meditar no grande significado de aqui estarmos. É o momento de meditar na mensagem que redime e que fortalece o nosso espírito e também a nossa fé. Porque creio que todos que vieram para esta santa reunião desejam alcançar este fortalecimento para o seu espírito, para poder enfrentar este mundo de pecado, sem deixar nos contaminar com as coisas que este mundo oferece. Porque todos nós que aqui estamos em busca da nossa salvação. Por isso que é importante todos se interiorizar, principalmente desta mensagem que foi direcionada aos nossos corações, a qual diz aqui: para que haja salvação, é preciso o arrependimento e a conversão. Então diz a seguir: com a queda espiritual da raça humana, ao perder a natureza divina, em aceitar o pecado, o erro, as injustiças, a promiscuidade, a mentira e os maus sentimentos criados pelo poder do mal, a morte entrou no mundo e todos os que se entregam ao pecado perdem a vida da alma, que é uma virtude sublime que lhe concede Deus o Pai, ao criar o espírito de cada criatura, que é dado ao corpo da criancinha, que passa a se formar no ventre materno. Este estado espiritual é conhecido na doutrina como morte, pois o espírito do homem no pecado torna-se trevas, porque perdeu a unção e a luz divina no seu coração. É por isso que, sem esta luz celestial, que é o conhecimento da verdade do reino dos céus e a unção do Espírito Santo do Pai, a alma é morta, pois desligou-se da fonte da vida eterna. Entenda o porquê Jesus ensinou a Nicodemos que, para herdar o reino dos céus, é preciso nascer de novo. Eis as palavras do Divino Mestre: em verdade te digo, ninguém se não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E continuando seu ensino sobre o novo nascimento, disse Jesus: em verdade te digo, ninguém se não nascer pela água, o batismo, e pelo Espírito, pode entrar no reino de Deus. Aquilo que é gerado pela carne é carne, e aquilo que é gerado pelo Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, é necessário que vos sejais gerados de novo. Nicodemos não entendeu que Jesus falava
de um nascimento espiritual e que deve ser confirmado com o batismo nas águas. Como se trata de uma vida nova, superior à vida natural do corpo, exige uma graça nova e sobrenatural, que é a unção do Espírito Santo, chamado na doutrina de batismo com o Espírito Santo. E continuou nosso Senhor Jesus Cristo: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vida eterna é a expressão usada na doutrina para dizer daquele que vive e viverá eternamente com Deus. Ou seja, é a participação do Espírito de Deus, que é o Espírito de vida. O Espírito do homem santo integra o Espírito divino. A vida é uma virtude do Espírito Santo dada à alma, contrita e convertida na hora do perdão, e que no mesmo instante nasce do Espírito para uma nova vida de paz, de amor, de bondade e justiça. E é eterna porque é de Deus, mas permanecerá na alma que for perseverante na fé, na obediência e ficar sempre com Jesus, com o Consolador e com o Santo Pastor, irmão Aldo. Condenação é a reprovação divina, por ter o pecado escolhido o caminho de trevas e ignorância. No caso da condenação, o espírito continuará nas trevas, e geralmente num tormento horrível, onde há pranto e ranger de dentes, como diz as Escrituras. Todavia, o nosso soberano Deus enviou o seu Filho Jesus, e nos tempos presentes a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o Santo Primaz Pastor Irmão Aldo, para salvar da condenação os homens que crerem. Seu desejo é sempre o de livrar e salvar, assim como o de curar. Para os que ainda vivem no seu próprio corpo, a salvação inicia-se com a aceitação da verdade. Isto é, a aceitação de Cristo, do Consolador, do Santo Primaz e da doutrina e disciplina desta Santa Igreja. O arrependimento e a conversão é a permanência nesta fé. São necessários para que haja a salvação. Entretanto, o arrependimento deve ser sincero. E só é sincero quando há amor a Deus, perdão e esquecimento, tendo-se como exemplo o próprio Criador, que disse assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Conversão consiste na troca de caminho. Alguém segue o mundanismo, que é o caminho do pecado, da lascívia, da indecência, dos vícios, das orgias e de tudo que combate contra a moral e a santidade. Portanto, se alguém segue por este caminho, é porque gosta do pecado e de tudo o que o mundo e de tudo que é mundano. E nestas condições, a criatura fica separada de Deus vivo. Porém, vindo a entender a verdade, arrepende-se, desiste do pecado, deixa dos erros
dos maus sentimentos e dos maus caminhos, para seguir o evangelho do reino dos céus, como ensinamos em nossa igreja, que é o caminho verdadeiro. E este caminho é Cristo Jesus, a Santa Vó Rosa e o pastor da promessa de Jesus e a verdade de sua doutrina. Portanto, este é o significado do novo nascimento, ou nascer de novo. Todos os que estão sob o domínio do pecado estão mortos no espírito, pois perderam a natureza divina. Mas, ao se arrependerem dos seus pecados, dos maus caminhos, e se entregarem a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, pela fé na doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, pregado por esta igreja, nasceram de novo, pois passaram da morte para a vida e recebem a verdadeira vida em suas almas, pelo batismo do Espírito Santo, que é concedido por Jesus, e nestes dias também pela Santa Vó Rosa, por ser o outro Consolador, e pelo Santo Irmão Aldo, pois é o supremo pastor deste rebanho, conforme afirma São Mateus. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. São João, em sua carta, diz o seguinte, sobre a nova vida: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, porque todos que são nascidos de Deus vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aquele que nasceu de Deus, ele o guarda e o maligno não lhe toca. Quem quiser gozar a verdadeira paz, o amor de Deus, deve converter-se e permanecer nesta fé e ser fiel aos ensinos e mandamentos de nossa igreja. Porquanto Jesus mesmo disse assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Aquele que quiser ser salvo deve amar o reino do céu e permanecer neste amor. Por isso ensina o apóstolo São Pedro dizendo: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a verdade de Deus. E assim, os que se convertem a esta fé e se santificam nesta igreja apostólica pela graça santificadora de Jesus e pelos seus ensinamentos nos dados através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, entram no gozo de toda a bem-aventurança que Jesus prometeu aos fiéis e consagrados, e tem garantido sua salvação, para viver com o nosso Deus Criador e todos os seus santos e anjos, para toda a eternidade no reino celestial. Estimados e amados irmãos, aí está esta linda mensagem direcionada aos nossos corações, para que todos nós possamos fazer uma reflexão
e ver se realmente nós estamos vivendo de conformidade à vontade de Deus e se realmente estamos buscando a nossa salvação. Sei que esta mensagem é uma mensagem muito esclarecedora, que deixou bem claro sobre o alcançar a salvação, que depende do arrependimento, da conversão e do renascer. Mas quero aqui dar ênfase ainda mais a este objetivo que todos nós devemos ter de alcançar a salvação de nossa alma. Porque diz aqui, a salvação é a libertação espiritual, é eterna pela fé em Deus e em Jesus. E nestes tempos presentes, na Santa Avó Rosa e no santo e querido irmão Aldo, que precisa haver também para ter esta salvação, ter também o arrependimento. Arrependimento é o meio que nos foi dado por Deus para nos libertar de nossos pecados. É necessário que haja arrependimento para que sejamos livres das consequências do pecado. Porque o pecado prejudica o progresso espiritual. Agora, havendo o arrependimento verdadeiro, torna-se possível o crescimento e desenvolvimento espiritual e intelectual, como mudança de mente, mudança de atitudes, temperamento e caráter, mostrando realmente uma evolução espiritual e intelectual. Assim nós provaremos a nossa conversão. E conversão é a volta para Deus, é a mudança real na vida daquele que crê. É mudar a orientação da própria vida, é retornar para Deus, afastando-se do pecado. Pois quando não há a verdadeira conversão, a pessoa não se transforma, mas continua na mesma. Então vejam que nós precisamos nos converter. Porque infelizmente temos em nosso meio alguns apostólicos, que se diz apostólico, mas não é convertido. Porque, irmãos, aquele que é convertido, ele sente o peso do pecado. Porque há pessoas em nosso meio que muitas vezes praticam alguma coisa errada. E para ele está tudo normal. É porque não teve ainda uma conversão verdadeira. Veio para esta igreja porque sabe que aqui é o caminho certo que nos conduz para a glória celestial. Mas ainda não teve em si próprio esta conversão. Então é necessário que haja esta verdadeira conversão. E sobre o ensino de Jesus, que fala sobre o nascer de novo, que é o renascer. Renascer significa abandonar todos os velhos costumes e apegar somente à prática de coisas boas, que edifica o nosso espírito e nos dá a dignidade diante de Deus e de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Porque, irmãos, pela doutrina e as mensagens que temos aprendidos nesta igreja, nós sabemos que o objetivo é alcançar
a perfeição do nosso espírito. Porque esta perfeição nos dá a dignidade, o mérito diante de Deus. Porque, irmãos, nós não sabemos a hora nem o momento em que nós irá precisar da graça de Deus. Nós precisamos constantemente, mas há ponto mais específico, mais necessário. Quando passamos por alguma dificuldade muito grande, tanto no campo financeiro como na parte espiritual. Muitas vezes passamos por dificuldades, até mesmo com doenças. Então é o momento em que nós precisamos muito da graça de Deus. E precisamos então estar também vivendo de conformidade a tudo que Ele nos ensinou. Porque a obediência, irmãos, ela nos dá mérito diante de Deus. Vejam que nós estamos vivendo a era do Consolador. E o tempo que Jesus determinou de tempo de regeneração. E aqui nós estamos com o objetivo de preparar o nosso espírito para um dia, ao encerrar nesta terra a nossa jornada, sermos dignos e merecedores da graça de Deus de alcançar a salvação de nossa alma. Porque, irmãos, triste consequência daqueles que muitas vezes vivem como filhos esquecidos, que muitas vezes ouvem e não aprendem, e muitas vezes aprendem, mas não praticam. Porque nós, como verdadeiros filhos de Deus e povo do Consolador, nós temos como objetivo produzir frutos preciosos, porque para isso nós fomos ensinados. Porque o próprio Jesus ensinou que a árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançado fora. E lhe será lançado no fogo que arde como enxofre, onde há somente ranger de dentes. Então todos nós, sabendo desta verdade, irmãos, devemos aproveitar as oportunidades que temos de aqui permanecer, ou seja, comparecer, com o objetivo de aperfeiçoar o nosso espírito, alimentando sempre a nossa alma para que nós tenhamos força para vencer o pecado e tudo que o mundo oferece. Porque os irmãos saibam que o pecado, a pessoa que vive em pecado, como está muito bem claro nesta mensagem, ela está morta para Deus. Então é por isso que Jesus afirmou que precisa haver este renascimento, para que a pessoa volte novamente a pertencer a Deus e a estar debaixo do seu manto protetor. Por isso em Romanos 12:2, diz aqui: não conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Não cuideis das coisas altivas, mas acomodais as humildes. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Irmãos, existem infelizmente alguns que muitas vezes se baseiam pelo seu conhecimento intelectual. Muitas vezes quando ouve uma mensagem que fala sobre disciplina, muitas vezes não dá um ouvido, porque pensa consigo mesmo: eu tenho conhecimento, eu sei, eu conheço muito bem a doutrina, a disciplina de nossa igreja. Mas eu digo, irmãos, que somente saber, isso não te levará a lugar algum. Sei que para uma pessoa alcançar uma posição social mais elevada, ou até mesmo profissional, ele depende deste conhecimento intelectual.
Mas não podemos deixar que esse conhecimento intelectual venha tirar de nós a essência, o brilho que a nossa doutrina e a nossa disciplina nos traz. Porque aquele que muitas vezes vive marcando o passo, não procura edificar a sua alma, não procura alimentar o seu espírito, muitas vezes dá novamente ouvido às coisas do mundo. E com isso a pessoa vive estagnada e não alcança a perfeição do seu espírito. Então vejam que nós temos a mais perfeita doutrina. E ela nos dá este conhecimento e esta sabedoria. Porque sabemos que hoje nós vivemos num mundo complicado, aonde precisamos de muita sabedoria divina para viver neste mundo de pecado sem nos contaminar com as coisas que são contrários à nossa doutrina e à nossa disciplina. E essa sabedoria nós sabemos que vem de Deus para nós. Só que para alcançar essa sabedoria, nós precisamos ser humildes. Como Jesus mesmo afirmou, que o reino dos céus é dos mansos e humildes de coração. E em Coríntios 12, 12 e 14, diz o seguinte: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, isto é, o homem natural, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então vejam que nós precisamos buscar este conhecimento espiritual, porque somente assim nós caminharemos seguramente para a nossa salvação. Sei que todos que aqui estão receberam esta palavra e aceitaram em seus corações, mas nós precisamos, irmãos, aceitar e provar que realmente nós somos e estamos convertidos. Como eu falei anteriormente, que a pessoa que muitas vezes peca em alguns pontos da nossa disciplina e acha que está tudo normal, é porque ainda não são convertidos. Porque a pessoa que é convertida, quando ele faz alguma coisa contrário à nossa disciplina, ele sente em sua consciência o peso do pecado. E é esta sabedoria divina que nós precisamos ter. Porque sabendo disso, irmãos, nós iremos procurar cada dia mais nos consagrar. Porque o objetivo de nossas reuniões é alcançarmos este objetivo, que é o conhecimento, a sabedoria divina para alcançarmos, ou irmos alcançando durante o nosso caminhar nesta terra, a consagração e a santificação de nossa alma. Porque isso, irmão, nos dá credibilidade diante de Deus e o mérito necessário. Porque nós nunca podemos, irmãos, dar ouvido ao pecado. Devemos nos conscientizar que lá do mundo nós já viemos, lá do pecado nós já viemos. E tendo nós conhecimento da verdade, devemos lutar para que esta verdade esteja sempre em nós.
que possamos, através da nossa doutrina e da nossa disciplina, sempre produzir frutos bons, frutos que edificam o nosso espírito. Porque, como diz o apóstolo São Paulo, em um dos seus ensinos, dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então vejam que nós, tendo conhecimento da verdade, nós devemos buscar somente aquilo que edifica o nosso espírito e que fortalece a nossa fé. Porque para sermos vencedores em nossa caminhada, nós precisamos constantemente desta força espiritual. Porque sem a graça de Deus, sem a proteção desses santos gloriosos, de Deus, o nosso Pai, nós não conseguiremos vencer. Porque, irmãos, a luta é grande. Mas devemos conscientizar que o poder de Deus é ainda maior. E se nós formos fiéis a Ele e buscarmos este aperfeiçoamento, eu digo, irmãos, que não haverá coisa alguma que venha impedir a nossa caminhada para a glória celestial. Por isso, todos nós devemos buscar a cada dia a consagração e a santificação. E aqueles que muitas vezes ainda têm alguma dúvida, procurem se reconciliar diante de Deus, ser humilde, aceitarem e se arrependerem e se converterem verdadeiramente para Deus. Porque somente assim irão alcançar a salvação de sua alma. Porque vejam, irmãos, que triste consequência daquele que muitas vezes, quando chegar o final da sua caminhada e não alcançar o mérito diante de Deus. Porque desperdiçam o seu tempo. Muitas vezes vêm para a igreja, aqui está, mas o seu pensamento está lá no mundo, nas coisas que o mundo oferece. Então, irmãos, vejam que todos nós fomos salvos pela graça de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Agora devemos lutar a cada dia para que esta salvação, ela venha se concretizar em nossa vida. Porque se eu me acomodar, achar tudo normal como o mundo acha, porque no mundo, irmãos, não existe pecado. E há até um dizer aí no mundo que diz que para alcançar a salvação não precisa de tanto sacrifício, principalmente em obedecer uma certa disciplina. Mas as pessoas que pensam isso, irmãos, é porque não têm a nossa fé. E não têm o conhecimento da vontade do nosso Deus. E muitas vezes só pensam em satisfazer as suas vontades. E não querem ser submissos a este poder divino e celestial de Deus e de todos os seus santos. Porque nós, como verdadeiros apostólicos e povo do Consolador, devemos ser submissos, sempre submissos ao poder destes santos, porque é nós mesmos que entregamos a Ele. Então houve em nós esta transformação, e nós precisamos provar esta transformação através de uma vida santa, de uma vida exemplar, de obediência, de consagração e de santificação. E é somente assim que nós iremos provar esta realidade. Por isso, prezados irmãos, lutem constantemente para que não venha apagar do seu coração esses sentimentos de bondade, de obediência que o Santo Irmão Aldo colocou em nosso coração. Porque vejam que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, com o poder que eles receberam de Jesus e do Pai, eles penetraram em nosso coração e fez essa transformação. Agora precisamos dar prova, qual será feita através do nosso bom exemplo,
lembrando do que disse Jesus, que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Então vejam que nós recebemos um rico tesouro, que é a nossa disciplina, que moraliza os nossos costumes e que nos dá o direito da nossa santificação e da nossa salvação. Então devemos trabalhar este tesouro para que ele nunca venha perder o seu brilho, mas possa a cada dia, a cada mês, a cada ano, sempre irradiar este brilho. Então vejam que esta responsabilidade é nossa. Porque o santo irmão Aldo, veja quantas lutas ele enfrentou, principalmente para colocar em nossos corações esta verdadeira fé. Agora nós que desejamos o reino dos céus, devemos sempre alimentá-la, para que ela seja viva em nossos corações. Porque aquele que não procura alimentar a sua fé, muitas vezes está correndo perigo. Porque vejam que aquele que muitas vezes vive marcando o passo, está com a sua fé, muitas vezes duvidosa. E todos sabem que a dúvida, irmãos, ela traz desconfiança e incerteza. E muitas vezes a pessoa se esmorece a ponto de desviar desse santo caminho. Como tem acontecido com muitos que serviram esta igreja por longos anos. Mas por um descuido, por uma falta de fé, perderam tudo e voltaram novamente para o lamaçal do pecado. E alguns ainda dizem que foram libertos, porque acham que a nossa disciplina é uma escravidão. Mas eu digo, irmãos, com toda sinceridade e sem medo de errar, que escravos são aqueles que vivem no pecado, que muitas vezes praticam certas coisas indecorosas e contrárias à vontade de Deus, muitas vezes sabem que estão praticando coisas erradas e muitas vezes têm vontade de ser livre daquele sentimento, mas não conseguem porque são escravas do pecado. Agora nós não, que aceitamos esta verdadeira fé, nós fomos livres de todo o mal. Por isso que nós somos livres e temos, irmãos, esta liberdade de processar a nossa fé nesses santos de Deus e nunca negar o nome deles. Por isso, prezados irmãos, valorizem tudo que tem alcançado até aqui. Não deixe que a fraqueza espiritual venha roubar de sua pessoa a oportunidade da sua salvação. Sejam humildes e procurem sempre acatar esses ensinos e guardar em seu coração. Abra sempre o seu coração para que Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, possa sempre nele fazer morada. Porque eles têm tudo para nos dar, mas depende também de nós o aceitar. Porque se eu vivo o contrário, ou caminho por um caminho errado, dificilmente irei ter o mérito da proteção e do amparo de Deus e de seus santos. Porque como eu falei, a desobediência, irmãos, cria uma barreira entre o poder de Deus e de seus santos e a sua alma, qual eles desejam tanto fazer por nós, mas isto impede que Ele nos aproxima de nós. Porque o fiel e consagrado, ele tem esse mérito de que quando clamar pelo poder desses santos, receberão deles a proteção. Agora aqueles que muitas vezes vivem, uma hora obedece, outra hora desobedece, não têm a sua fé firme, mas é uma fé vacilante. E isto lhe causa prejuízo, porque não receberão, no momento preciso, a graça, a proteção e o amparo de Deus e de todos os seus santos.
Então vejam que para estarmos sempre merecendo a proteção e o amparo destes santos em nosso caminhar, precisamos também viver debaixo deste manto protetor do nosso Deus, sendo sempre submisso a Ele, sendo leais e sinceros a tudo que nós aprendemos e viver corretamente aquilo que o nosso santo irmão Aldo nos ensinou, porque ele nos deu todas as diretrizes para que nós pudéssemos sempre alcançar o aperfeiçoamento do nosso espírito. Agora só nos resta saber usar essas ferramentas para que esta perfeição seja alcançada. Mas isso depende de nós, porque como eu falei, eles já fizeram tudo o que poderia fazer por nós. Mas eles estão ainda lutando em espírito e verdade, para que nós mantenhamos sempre firmes nesta fé. Mas agora, para isso ser uma realidade, precisamos também alimentar esta fé, para que ela seja real e verdadeira. Por isso, prezados irmãos, eu deixo estas palavras em vossos corações, para que todos possam meditar e pensar seriamente na sua salvação. Não desperdices as oportunidades que temos de frequentar as nossas reuniões e de buscar para o nosso espírito este fortalecimento, que é a graça, a proteção e o amparo de Deus e de todos os seus santos. Porque fazendo assim, nós seremos sempre vencedores e sempre em nosso caminhar carregaremos a bandeira da vitória. Porque todos nós, como verdadeiros apostólicos e povo do Consolador, temos um objetivo, que é de entregar na mão do nosso Deus esta bandeira da vitória, para que Ele possa cumprir a sua última e grande vitória sobre o império do mal. Amém. Estimados e amados irmãos, agora eu convido por gentileza os que puderem se colocar em pé e juntos entoarmos o hino do nosso inário de número 178, súplica e louvor. Santa voz
Estimados e amados irmãos, agora é chegado o momento em que todos terão a oportunidade de fazer as suas orações, as suas petições, diante do poder do nosso Pai e de todos os seus santos. Então aproveitem estes momentos, façam com muita fé as suas orações, porque fazendo assim serão atendidos. Podem todos orar. Amém. Cantaremos ainda mais um hino do nosso cenário de número 117. Adoração à Trindade. Ao Espírito Estimados e amados irmãos, chegamos ao término de nossa santa reunião de oração. Aproveito este ensejo para agradecer imensamente a todos pela vossa presença, pelo silêncio, pela reverência prestado a esta santa reunião. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo possa recompensar a todos por esses momentos dispensados a esta santa reunião. Que seja para cada um muito recompensador. Que as virtudes do nosso Deus e de todos os seus santos possam sempre recair no seu viver, lhes ajudando na sua caminhada, para que possam sempre trilhar neste caminho com passos largos e firmes, sempre defendendo a autoridade desta igreja e o poder glorioso desses santos de Deus. Por isso, prezados irmãos, continue sempre assim, amando esta igreja, o reino dos céus e todos esses santos que muito trabalharam em nosso favor. Como a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e também o pastor por excelência, o nosso querido e santo irmão Aldo, que sempre segurou em nossas mãos, nos trilhando, nos guiando neste caminho para a glória celestial, sempre com mão firme. E é por esse motivo que aqui estamos, sendo sempre vencedores, porque Ele está conosco. Então devemos fazer de tudo para que nós também possamos estar com Ele e com todos os santos da glória celestial. Meu muito obrigado a todos. Agradeço também, se porventura houve alguém que nos visitaram, que a Santa Vó Rosa também façam com que a sua pessoa possam ir entendendo a nossa maneira de crer. Por isso, se possível, frequente mais vezes as nossas reuniões. Deixo então este convite.
Agradeço também, mais uma vez, os internautas que nos acompanharam durante todo este trabalho. Que estas mesmas bênçãos que o nosso Deus tem para nos dar, também recaia sobre o viver de cada um. Agradeço também ao conjunto coral por estes hinos que foram entoados, que muito contribuiu para a realização desta santa reunião. Que a Santa Vó Rosa o recompense a todos em seus ministérios. Também agradeço aos irmãos da filmagem, de vídeo e áudio, que a Santa Vó Rosa possa sempre lhes inspirar e lhes ajudar nesta parte tão importante para a nossa igreja. Então, meu muito obrigado a todos, todos em sentido de reverência ao nosso Deus. Assim oremos. Amantíssimo e glorioso Deus, nosso eterno Pai Celestial, é com imensa alegria que mais uma vez, junto com todos esses irmãos que aqui fizeram presente, agradecer ao Senhor por esta belíssima oportunidade que nos concedeste, de aqui nos interiorizar desses ensinos tão importantes para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Por isso eu peço ao Senhor Pai, como também a Jesus, o teu Filho amado, a Virgem Maria Santíssima, a nossa querida e Santa Vó Rosa e o nosso santo irmão Aldo, que ajude a cada um de nós, para que esta perfeição seja alcançada, para que possa aumentar a cada dia o nosso mérito diante de Deus. Por isso, abençoe grandemente todos esses teus filhos, recompensando a todos por esses momentos preciosos que aqui passamos juntos, meditando nesta mensagem. E agora, ó Santa e Bendita Vó Rosa, eu coloco nesta caixinha pedido de oração as minhas mãos, pedindo e rogando a tua bênção a estas pessoas cujos nomes aqui foram colocados. Porque se assim o fizeram, porque confiam verdadeiramente na Senhora, que a Senhora possa levar até eles a tua perfeita paz, curando os que estão enfermos, muitas vezes acamados, doentes em sua casa, ou até mesmo no leito de hospital, que possam ser merecedor da tua graça, e possam ser livres do seu sofrimento, e que passam a reinar em suas vidas a verdadeira paz, a verdadeira saúde, para que eles desfrutem de saúde, de paz e felicidade. E agora, ó Santa e Bendita Vó Rosa, peço à Senhora também que afugentem e afastem todos esses males que tanto têm assolado a humanidade, como esse vírus maldito que tem cefado vidas e tem trazido a tristeza a muitos corações. Que seja este mal por terra destruído e acabado, e haja na vida de todos nós a paz verdadeira. Que o poder magnífico de Deus e de seus santos possa sempre estar ao nosso lado, nos ajudando a sermos sempre vencedores e vitoriosos em nosso viver nesta terra. Por isso, agradecemos de todo o coração e peço, ó queridos e amados irmãos, a todos que creiam verdadeiramente neste poder sobrenatural que está sobre nós, que é o poder glorioso de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E tenham sempre o seu amparo e a sua proteção. Portanto, amados irmãos, recebamos, pois, as bênçãos gloriosas que esses santos de Deus nos concede neste momento. Amém.